Oi, o vídeo de hoje é resenha do livro Sem Esperanças, da Colleen Hoover. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa teu like nesse vídeo e bora lá comigo! Sem Esperança é o segundo livro da trilogia Hopeless da Colleen Hoover. O primeiro livro é Um Caso Perdido, que, se não me engano, eu resenhei aqui para vocês. Então, se eu tiver resenhado, vou deixar a resenha aqui nos cards. Vão lá e assistam após finalizar esta resenha aqui. E o terceiro livro é Em Busca da Cinderela, Em Busca da Felicidade. E para falar bem a verdade, eu não sei sobre o que se trata. Eu sabia que Sem Esperanças era a mesma história de Um Caso Perdido, só que contada na visão do Holder. Então eu já tinha uma ideia, né, da história, porque eu já tinha lido Um Caso Perdido e já tinha amado, diga-se de passagem. Então, aqui para mim não foi novidade, eu sabia do que se tratava, sabia sobre a história, só foi contada de uma nova perspectiva. E o terceiro livro da trilogia, de fato, eu não sei sobre o que é, nunca pesquisei, não tenho ele. Tanto Um Caso Perdido como Sem Esperanças eu ganhei, e é claro que eu adorei ganhar. E agora me resta comprar o terceiro volume desta trilogia para finalizá-la. Sem Esperanças conta a história da Hope, da Sky e do Holder e também da Les, um trio de amigos da infância que se afastou abruptamente com o rapto da Hope. Muitos anos se passaram, 13 anos se passaram, e o Holder nunca conseguiu esquecer a Hope. Sempre procurou ela em todos os rostos que ele via, em todos os lugares que ele frequentava, e nunca achou ela. E com a morte prematura da irmã dele, passando por momentos dificílimos, ele tem um pingo de esperança quando ele acha que encontrou a Hope, mas na verdade ela não é a Hope, ela é a Sky. E ele fica naquela dúvida porque ela comprovou, né, que ela era Sky, ela não era Hope, então ele achava que estava ficando maluco, mas ao mesmo tempo ele tinha uma certeza que era ela, mas ele resolveu deixar de lado toda aquela preocupação em procurar a Hope, em saber se ela era a Sky ou não. Ele apenas começou a curtir a vida, curtir o momento ao lado dela, enquanto os pensamentos da cabeça dele trabalhavam para entender se ela era a paixão dele de infância ou não. E neste meio tempo em que ele tentava descobrir, entender se era a Hope, ele foi se apaixonando pela Sky. Eu não consigo dizer se este é o livro mais perturbador, mais triste da Colleen Hoover que eu já li, porque dentre os 7 que eu já li da autora, todos são muito tristes, muito perturbadores, tratam sobre assuntos dificílimos, e aqui não é diferente. A história é muito triste, trata sobre o suicídio, sobre abuso sexual na infância, é muito pesado. Os temas tratados no livro aqui são extremamente dolorosos, extremamente pesados, difíceis da gente engolir, é um completo soco no estômago. E no livro anterior, Um Caso Perdido, a gente tinha a narrativa na perspectiva da Sky, da Hope. Então a gente estava na pele dela, na pessoa que foi abusada quando criança pelo próprio pai, na pessoa que foi raptada, na pessoa que não se reconhece como Hope, se reconhece como Sky. Aqui sim pode ser um grande spoiler, porque de fato eu contei que a Hope é a Sky, mas eu acho que é algo bem previsível, e se você for ler o livro com atenção, nas primeiras páginas você já vai sacar isso. Antes mesmo de começar a ler a história, se você ler a sinopse, você vai entender
que a Sky e a Hope são a mesma pessoa. Então, por mais que seja um spoiler para algumas pessoas, eu acho que para as pessoas mais atentas não é. Ainda mais se você começou a trilogia da forma certa, primeiro lendo Um Caso Perdido para depois ler Sem Esperanças. Então você vai começar a ler esta história aqui sabendo de tudo já. Porque aqui realmente é a mesma história, só que na visão do Holder. Tanto o primeiro livro quanto o segundo livro traz muitos diálogos entre os nossos personagens, mas muita narração também em primeira pessoa. Então naquele livro a gente tem a narração da Sky, da Hope, e aqui a gente tem a narração do Holder. E embora as cenas sejam iguais, cada um tem uma perspectiva, um pensamento diferente sobre aquilo que está acontecendo na frente deles. Então, algumas coisas são alteradas sim, até porque no primeiro livro a gente não tinha conhecimento de todos os pensamentos do Holder, a gente não tinha conhecimento de todas as cartas que ele escrevia para Les, para a irmã dele. Então é um livro com algumas diferenças, mas a maior parte da história é igual ao primeiro livro. E eu vejo muitas pessoas reclamando sobre isso, que é mais do mesmo, que era a mesma história, que não trouxe nada de diferente, apenas alguns pensamentos do Holder, apenas algumas cenas só dele. E eu fico indignada porque eu não consigo entender o que essas pessoas estavam esperando. Porque para mim ficou bastante óbvio que, sendo o livro contado sob a perspectiva do Holder, ele só mudaria algumas partes. Afinal de contas, aquela história de Um Caso Perdido era a história do Holder também. Ele estava presente em 95% das cenas. Então não fazia sentido que Sem Esperanças fosse um livro totalmente diferente, quando o objetivo da obra não era esse. O objetivo da obra é ter a narrativa através da perspectiva do nosso personagem masculino. E isso não quer dizer que a história será nova, que será diferente. Porque, de novo, a história da Sky, da Hope e do Holder é a mesma. E eu acho que para você que vai ler Sem Esperança, que já leu Um Caso Perdido e tá esperando algo, uau, revolucionário, diferente, não leia com esse pensamento, porque você vai se frustrar, como a maioria das pessoas que eu vi resenhando o livro se frustrou porque estava esperando algo estratosférico, algo super diferente. Então já fica o meu aviso aqui para você não mergulhar em Sem Esperanças com expectativas de uma história totalmente diferente, porque você vai se frustrar e muito. No geral, o livro é ótimo, trata sobre uma história muito triste, profunda, dolorosa, assuntos muito importantes, muito difíceis de ser tratados. Tem algumas cenas que possam incomodar muito, algumas coisas que não estejam tão aprofundadas, mas no geral a autora trabalha muito bem esses assuntos difíceis. E eu faço um apelo aqui para que vocês parem de ler o livro caso algum desses assuntos seja um gatilho para vocês, porque, de novo, trata de assuntos muito pesados, né, como suicídio, estupro. Então são assuntos muito difíceis de serem digeridos, e se isso começar a te afetar, pare a leitura na hora. No geral, Sem Esperanças nos traz de novo aqueles jovens quebrados que desde a infância deles viram seus mundos desmoronar. Tem muito sofrimento, tem muita dor, tem muitos recomeços, muita esperança e muita força de vontade para superar tudo de ruim que aconteceu com eles. Então, embora seja um livro mais pesado, mais difícil de digerir, é um livro muito bonito. O romance dos dois, a amizade, o amor é muito bonito, é muito fofinho. A forma
como eles se completam, como eles cuidam um do outro também é muito especial. Vale a pena a leitura, eu indico essa série de livros, embora eu ainda não tenha lido o terceiro, mas imagino que vai ser tão bom quanto o primeiro e o segundo foram. Então fica aqui a minha dica para vocês lerem Sem Esperanças, o segundo volume da trilogia Hopeless da Colleen Hoover. Agora eu quero saber de você, se você gostou da resenha, eu vou te pedir para você comentar aqui nos comentários e para me contar se você já leu algum livro da Colleen Hoover, se você já leu esta trilogia que eu acabei de falar aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, que ele é muito importante para mim. Compartilhe o vídeo com teus amigos e familiares e pede para eles se inscreverem no meu canal se ainda não são inscritos, e você também se inscreva se ainda não é inscrito. Até o próximo domingo, onde eu trarei vídeo novo aqui para o canal. Beijinhos! Tchau!